Mas agora é hora da gente falar do seu querido e amado tricolor paulista, Paulo do Vale. O São Paulo Futebol Clube fez um acordo histórico, hein? Com o TJD, porque pela primeira vez, e aí por que ele é histórico? Porque a gente nunca viu isso, né? É um acordo em que nós tivemos o Caleri xingando o árbitro, mas disse que foi xingado, ok. O Belmonte xingando a arbitragem, o Casares destruindo a arbitragem, o Belmonte também falando do Abel e por aí vai. Um escândalo acima de escândalo lá naquele Choque Rei. Tinha multa, tinha possível suspensão. Chegaram lá, multa e ponto. Acabou. Não tem mais nada. São Paulo vai pagar e segue a vida normalmente. Uma vergonha, né? Você achou? Eu achei. É claro que pro São Paulo fica muito bom. Apesar de valor alto, né? São R$205 mil, né, PDV? O valor que o São Paulo acordou com a federação e também com o Tribunal de Justiça Desportiva. Cara, se a gente toda vez que tiver confusão, briga, xingamento, esse tipo de coisa, ficar barato só nos termos da grana mesmo, aí fica muito fácil. A gente não vai ter nenhuma punição exemplar para que não tenham mais problemas. É claro que não foi um grande acontecimento, não teve um grande ferido ou alguma coisa assim, mas tinha que ter alguma punição para jogadores, para dirigentes, para terem um comportamento adequado que se espera de jogadores e dirigentes num pós-jogo, que eles não tiveram. O São Paulo teria aprendido muito mais com essa história se o Caleri ficasse suspenso, o Rafinha, o Wellington Rato, o próprio Casares, o Belmonte tivesse alguma punição, do que pagando R$200 mil para a federação. Não acho que esse é o caminho. Enfim, pro São Paulo ótimo, né? Mas pro futebol paulista eu não entendo, até porque o Palmeiras não tem direito de entrar em resposta, né, nessa decisão do tribunal. Não pode recorrer, não. Até porque não teve a ver com o Palmeiras, tirando a questão do xingamento do Belmonte, que vai ser injustiça foram comum, ali né? reclamações do São Paulo, e assim, pra mim é uma... quase que o pessoal assumindo a culpa de que o árbitro errou, mas ao mesmo tempo, eu não me recordo de ter visto muitas punições de jogador que foi depois falar abobrinha no vestiário pra arbitragem. Não sei, realmente. Eu acho que eu também não... O Bruno até falou do quesito que é uma vergonha. Eu acho que talvez o que mais me pegou assim foi a forma do Casares contra a arbitragem. A gente já viu o dirigente, né, tomar nota oficial, mas eu não entendo como punir, como que o TJD poderia punir, por exemplo, o São Paulo em si. O que faria? Tiraria o mando? Cara, não sei se é justo. Não, mando não. Tiraria, não sei. O jogador tinha que pegar um gancho, quem participou da confusão, na minha opinião. E acho que não, devia ser estudado. Não deveria pegar gancho nesse caso. Eu acho que o gancho mas tem que pegar quem? quando O Caleri, acontece dentro de diz? campo. Quem que deveria pegar o gancho? O Caleri seria na súmula, o pior. O Caleri seria o pior porque ele estava suspenso. Isso. E estava ali frequentando, querendo ou não, Sim. o vestiário. Então, acho que o São Paulo, o foco maior do São Paulo era justamente livrar o Caleri dessa suspensão. O que eu achei digno, né, correto da diretoria do São Paulo é que eles vão arcar com os custos referentes aos dirigentes. Cada um paga o seu, né? O Casares, o Belmonte, tinha e mais... o Chapecó. Eu Chapecó peguei também aqui envolvido, né? os valores. No total ficaram... O São Paulo vai ter que desembolsar R$205 mil só de multas. O Belmonte vai ter que pagar 50 mil e também não pode ir aos Jogos do São Paulo até o fim do Campeonato Paulista, então isso vale só pro estadual. É a mesma situação ali do esporte, né? Vale só para competições que são da CBF, pro estadual não vale, assim, em comparação de como é feita a punição. O Júlio Casares e o Fernando Bracali Ambrode estão suspensos por 130 dias e eles vão ter que pagar 30 mil cada um. O Casares está suspenso sem... Não. Eles não estão suspensos. Ah, tá. Ok. O único suspenso é o Belmonte. E a notícia que tá tempo? suspensos. O único que pegou o gancho foi o Belmonte. O único que pegou o gancho. Sim. Então tem que Eles checar poderiam isso aí. pegar a suspensão, mas não foram suspensos. Eles ficaram só com a multa. O Rato, Rafinha, Caleri e o auxiliar Stefano Neto vão ter que pagar 25 mil. Os jogadores 25 mil e o auxiliar 10 mil. Além disso, o São Paulo também. O São Paulo paga. O São Paulo também tem que pagar 10 mil. Isso, o São Paulo como instituição tem que pagar 10 mil. É isso aí, é isso aí, ó, Paulo do Vale. Ninguém vai ser suspenso, não. Só o Belmonte que não pode ir. Se acordo é histórico, não só por a gente não ter nenhum precedente desse tipo de acordo tão alto com o tribunal e com a federação, R$200 mil, e também porque pro São Paulo tá lindo, né? Pra fase mata-mata do Paulistão.
O São Paulo deve estar muito satisfeito com essa situação. Mas eu sinto que o São Paulo ele quis mais evitar uma possibilidade. É um grande acordo. foi a Porque julgamento, eu acho que o São Paulo quis evitar a possibilidade de um julgamento tirar, por exemplo, um Caleri da fase final do que pagar pra ver. Eu acho que essa é a grande questão, porque não teve. Óbvio que é chato, até. Eu cansei dessa história do futebol de quem grita mais alto, de quem reclama mais, de quem fica mais indignado. Eu não gosto. Também acho que o pessoal tem que arrumar um jeito de acabar com isso. Mas ao mesmo tempo, tirando a fala do Belmonte em si, eu não tem nada. Não tem nada que teria que punir os caras de gancho de jogos. A gente tem que punir quando acontece uma multinha. Eu acho que assim, multa, se Deveria tivesse ter sido acontecido julgado, uma agressão física, aí sim, Isso, talvez também eles acho. seriam suspensos. Até, principalmente o Caleri, porque ele já estava suspenso daquela partida ali, eu né? também acho. Então aí até um pouco agravaria a situação, porque ele nem devia estar lá. Aí eu acho que aí sim os jogadores seriam suspensos de alguma forma. Mas como não teve isso, só teve o xingamento. E até a gente estava falando aqui, né, há um pouco tempo atrás, sobre a gente normalizar o Corinthians ser devedor, é a gente normalizar os xingamentos. Então acho que até por isso eles não vão ser punidos. Caleri, você vai pegar 5 jogos porque você mandou o árbitro ir tomar naquele lugar, sabe? Eu acho que por isso não ia rolar. Não vou falar. Então, Mas teve também o pedido de desculpas do Belmonte, que foi um vídeo vazado, um vídeo Demorou muito bem, também, hein? um vídeo muito bonito, muito bem feito, Parece vazado, aquele do- né? Pedindo desculpas pro Augusto Abel Melo. Ferreira. No fim, o vazado era pro tribunal, né? O Augusto É. Melo. Não, se Vazaram- passar, Só como segura. ele seria bonzinho se ele pedisse Mas é uma desculpas. questão, né? E do outro lado pegou mal, né? O Abel não gostou muito dessa história, acha que o pedido, obviamente, só surgiu por conta desse acordo do São Paulo, então o Abel não se sente, de alguma forma, abraçado pelo Carlos Belmonte. Acho que o certo seria, independente de vídeo ou não, o Belmonte passar a mão no telefone e ligar pro Abel e falar: meu amigo, me desculpa, você é muito bem-vindo no nosso país, nossa rivalidade é gigantesca, vou continuar pegando no seu Mas, pé, de novo, ego. não vou me Passei referir do mais à sua ponto pessoa só, assim. Os caras não conseguem separar o ego à parte. Pra ele, aquilo que você me falou ali atrás, que você se sente inferior a algumas pessoas aqui na Sim. Rádio Bandeirantes. A você. É, Eu não bem gosto de gravar específica a manchete pra crítica você, dele. não gosto. Dá Não boa gosto. noite, Martelli. Boa noite, boa Martelli. noite, Por que Martelli. boa noite, Martelli? boa noite. Noite, Martelli. Noite, Martelli. Bom, Martelli. Bom, Martelli. Não, mas o cara, ele se sente, agora brincadeiras à parte, ele acha que ele ligar pro Abel, eles colocar um degrau abaixo. Até Quando, pelo contrário, né? Pelo contrário. Porque se ele liga, cara, pô, olha o tamanho, porque ele tá nem Claro. aí. Tô nem aí se você... Eu preciso fazer o que é certo e pronto. E tem gente aqui falando na live, mas o São Paulo é duplamente punido, porque a federação já reconheceu que errou a arbitragem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então. Não é porque o árbitro erra que você pode ir lá e dar um soco na cara dele e pronto. Não é que teve uma agressão física, mas não é porque o árbitro erra ou a arbitragem reconhece que errou que o jogador pode ter qualquer tipo de conduta. Porque senão a gente banaliza a reação. O jogador tem que saber conviver com frustração. Árbitro também sabe conviver com frustração. O cara vai pra geladeira e por aí vai. Então, o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem? Foi. O São Paulo teve uma reação que você pode Acima até do falar tom. acima do tom, mas que condiz com o escândalo da arbitragem? Sim, só que regra é regra. Você não pode chegar no vestiário, ameaçar, entrar lá pra bater no juiz e xingar o cara. Então, não cabe o cara ser punido, mas não passou despercebido. É uma multa. É instrutivo, então, pra doer no bolso. Você vai ter que pagar uma multa, não vai ser suspenso, um ponto de atenção para uma próxima vez. Vambora, segue o jogo, é igual claro. você acelerando na estrada. Você não vai ser preso, você vai tomar uma multa. Agora, se você fizer isso toda vez, uma hora você vai ser preso, cara. E ficou claro, né, Martelli, que a existência desse acordo passa também pro entendimento da federação de que, de fato, São Paulo foi prejudicado. Porque acho que eles não teriam facilitado tanto essa negociação caso não entendesse dessa forma Pode a ser? comissão de arbitragem Pode ser. também. Boa. a federação entendeu que o São Paulo foi prejudicado quando ela solta uma nota falando que sim, devia os lances em que o São Paulo se sentiu mas isso teve prejudicado. fator nessa negociação Sim, também. totalmente. Eu acho que das frases que os jogadores falaram, a mais grave, assim, que não envolve um xingamento, foi só. Acho que foi o Rafinha, até vocês podem me ajudar Sim, se vocês lembraram, não que ele apita fala mais assim: não aqui. apita mais aqui. Você não pode mais apitar jogo aqui, assim, num tom de tipo, olha, a gente vai fazer de tudo pra vocês não pisarem mais aqui no Morumbi. Então, acho que essa foi a
fala mais grave que teve nessa discussão ali envolvendo os jogadores, e eu não acho que eles também deviam ser suspensos por isso. Agora sim, se eles tivessem batido em alguém, realmente, então a gente já tá partindo pra um outro nível, aí eu acho que eles deviam ser sim suspensos. Quando você falou sobre, alguém do chat tinha comentado sobre ser punido 2 vezes, eu acho que é em relação ao jogador ser suspenso, aí sim, falando do São Paulo ser punido, porque aí os jogadores não estariam contra o Novo Horizontino e é um jogo importante, que é um jogo só, quem perder tá fora, então aí o São Paulo seria prejudicado de novo, né? Mas as outras punições eu acho que elas foram justas ali, a suspensão do Belmonte, o pagamento das multas, e vai ficar por isso mesmo, né? Até o próximo Campeonato Deixa eu te Paulista. falar uma coisa, cara, desculpa, Gabi, mas eu deixo o Ide Yoshidodo, cara, vamos com calma. Não é... Ele tá falando aqui que não foi um acordo, foi uma condenação. Não é, você só consegue condenar se você tiver julgamento. Sim. Não teve julgamento. Eu achei que você ia falar assim, você está errada. Não, tá foi um acordo. Isso aí, ó, é um acordo. Então, pra que fique o mais claro possível, em todo o processo, ou em todo o processo que pode gerar um julgamento, as duas partes, os dois advogados de defesa e acusação, eles podem se reunir anteriormente, chegar e falar, cara, vocês têm um interesse em fazer um acordo? Se as duas partes falarem sim, esse acordo sempre tem um valor financeiro, porque qualquer indenização passa por financeiro, e pode vir com um pedido de desculpa, que não veio dessa vez, mas poderia ter um pedido de desculpa, por exemplo, de um Caleri, não veio. E eles entraram em um acordo, então não é condenação. E aí você fala que, mas o que o Abel faz em campo pode, o que o Abel faz em campo não tem nada a ver com o TJD até agora. E ele é punido. Ele toma um cartão amarelo, ele toma um cartão vermelho. Agora, se tá indignado por isso, porque ele acha que quando com ele, a mão é mais pesada, a mão da lei é mais pesada, que todas as vezes ele se desculpou no dia seguinte. Mas aí é o seguinte, se um dia um Abel chegar, tiver no campo e ele passar do ponto, então... chamar o cara de bandido, chamar o cara de ladrão, aí sim, isso pode chegar até o TJD. Se ele ficar reclamando, enchendo o saco, tentando apitar o jogo ali à beira do gramado, só que ele não desrespeita, não difama ninguém, é cartão amarelo e cartão vermelho, não tem pra onde fugir. Essa é a história. Então o São Paulo não foi condenado, o São Paulo entrou em um acordo, ficou melhor pro São Paulo nesse sentido, porque evita julgamento, desgaste e tudo mais. Não vai apagar o escândalo que foi no Morumbi? Não vai apagar, mas não vai ter ninguém suspenso. E ponto final. Agora, a questão do Belmonte agora é outra. A do Belmonte é outra. Então, inclusive, crime, né? Ainda vale o Abel, caso crime. Ele tenha se sentido de fato atingido, o Abel e o Palmeiras pode auxiliar o Abel. Isso. Mas o Abel pode diretamente processar o Belmonte na justiça comum. E aí vai entrar de novo naquilo que eu tô falando. O advogado Abel pode chegar e falar, notificar o Belmonte e falar, eu vou lhe processar, eu quero um acordo, sim ou não eu quero que você faça um pedido de desculpa formal, e eu quero uma indenização de X mil reais por dano. Doa 30 mil pra instituição de caridade. Isso. Inclusive, é até bom falar, esse dinheiro do TJD vai pra Federação Paulista. Federação Paulista. Aí é outro processo, aí é outra história, não tem nada a ver. O Abel pode escolher até o fim, o Abel pode escolher ficar sem receber nada e dar pra uma instituição de caridade. Não tem nada a ver com o São Paulo, Federação e por aí vai. Hoje eu tava acompanhando, né, os programas esportivos também, e eles estavam falando bastante sobre o vídeo do Belmonte, e uma das coisas que mais foram ditas é se o São Paulo não devia ter colocado nas suas redes sociais o pedido de desculpas do Belmonte. Eu acho que o São Paulo não faria isso, como o São Paulo não fez isso. Publicar o vídeo de desculpas do Belmonte. Porque o vídeo só foi feito pelo acordo, exatamente. Né? Aí as pessoas falam assim, faltou um pouco de humildade do São Paulo, esquece. O Belmonte devia ter feito pelo menos isso nas redes sociais dele. Eu acho que o melhor pedido de desculpa seria, de fato, o que o PDV falou, o Belmonte ligar para o Abel Ferreira e falar assim, olha, Abel, é isso, peço ele desculpas. Não sente isso. Tá, eu acho que, assim, se fosse um pedido de desculpas válido, seria realmente esse, você acha assim, que ele sabe? sente isso, Gabi? Porque eu acho que no interior do Belmonte ele acha que não errou. E o próprio Abel também sente isso, que o Belmonte só fez o vídeo por conta desse acordo, senão não teria nenhum pedido de desculpas. Eu acho que ele não sente remorso, não. Cara. A gente comentou aqui sobre o caso do Abel com o Caleri também, né? O Abel fala em uma outra entrevista coletiva, salvo engano, depois mesmo dessa partida que ele vai lá, né? Os dois acabam ali ficando cara a cara numa partida, salvo engano, também no Morumbi. Ele fala, eu sempre peço desculpas, conversei com o jogador, tem as imagens que mostram e tal.
Assim, o Abel, ele tem esse hábito, né, de pedir desculpas, mesmo ele passando do ponto muitas vezes. Sim. Acho que era isso que ele esperava do Belmonte, né, até porque é uma coisa que... A gente tá falando de uma coisa mais grave, né, a gente tá falando de um xingamento comum ali, né, do futebol, uma discussãozinha ali na beira do campo. A gente tá falando de uma coisa que é um crime, né, e quando é um crime a gente espera que a justiça seja feita. Pelo que eu entendi na fala do Abel, na coletiva ainda depois contra o Botafogo, é de que ele estava com o coração aberto para aceitar o pedido de desculpas do Belmonte, mas você só tem como perdoar uma pessoa se ela te pede perdão. Sim. Né? Então eu senti muito isso do Abel, e que talvez tenha sido essa a maior decepção, de você ver um vídeo do cara pedindo desculpas por conta de um acordo. Se você estava com o coração aberto para perdoar, que ele fala, meu coração é de mãe, sempre cabe mais um, meio que querendo dizer, tipo, venha, me peça desculpas de uma forma genuína. Mas o pedido veio por conta de um acordo, Não então vai isso ser acaba genuíno, decepcionando o Abel. E Ou não não vai... veio, né? E acho que a partir de agora deixa de ser genuíno. Não, exatamente. A partir de agora esquece. Passou o tempo, demorou 9 dias, Isso, cara. isso. Ninguém mais não vai colar. Ô, Paulo do Vale, eu vou te pedir